Deixa eu começar esse vídeo com uma pergunta desconfortável. E se eu te dissesse que o sistema educacional que nós conhecemos hoje tem mais semelhança com uma fábrica e até com um presídio do que com um ambiente de desenvolvimento humano? Eu sou a Naya E eu sou o Thiago. e nós somos os Ponders. Somos sim. Pensa comigo, você entra em um horário específico, senta num monte de fileiras, obedece uma autoridade, executa tarefas, tem um pequeno intervalo, como se fosse uns 15 minutos de sol, volta para executar mais tarefas. Na fábrica é assim, no presídio também é assim e na escola, curiosamente, também é assim, viu? Não, calma aí, peraí. Você está me dizendo então que a escola foi criada para controlar pessoas? Não exatamente, mas talvez ela tenha sido criada para um mundo que já não existe mais. Boa, né? A maioria das pessoas, elas nunca perceberam isso ou não entenderam, porque virou uma cultura, certo, Né? Isso. O modelo educacional moderno surgiu durante a Revolução Industrial. Naquela época, o mundo precisava de algo muito específico: trabalhadores disciplinados, pessoas que chegassem no horário, pessoas que obedecessem ordens específicas, repetissem tarefas, seguissem processos. E sendo bem sincero, isso fazia muito sentido para aquela época. As fábricas, o processo, a cultura da época precisava de pessoas exatamente assim. Então a escola foi construída para tornar as pessoas bons funcionários, né? Porque elas precisavam trabalhar nas fábricas. Isso tudo bem, era necessário para aquela época mesmo, né? Exatamente, exatamente. Mas existe um problema. O mundo mudou. Nós não vivemos mais no mesmo processo. Hoje a gente tem... Quem diria, né, que naquela época teria IA? O pessoal nem ia saber o IA, o que é IA? Verdade. Hoje Apesar de que no desenho lá dos... Era o quê? Era os Jackson, né? Que todo Os mundo até Jackson, voava, os né? Jackson, é verdade. Quem assistiu os Jackson lá, anos 80, Jackson, anos 90, enfim, já sabia dessas previsões do futuro, né? Na verdade, você sabia que tem uma teoria aí de o pessoal brinca que os Simpsons e os Jacksons faziam previsões e tal. Sim, Tem umas coisas interessantes aí. É. Bem, o mundo mudou, gente, mas a escola, ela quase não mudou nada. Eu quero deixar claro uma coisa que eu acho que vale ficar muito a pena para todo mundo que está assistindo aí. Nós não somos contra a educação. Nós não temos nada contra a educação. Na verdade, a gente acredita que a educação básica é um dever e uma obrigação para todo mundo. Todos devem aprender princípios básicos que nos ajudam como sociedade. Comenta aqui nos comentários se você aprendeu alguma dessas coisas que eu vou falar aqui, que a escola normalmente não ensina. Vamos lá. Você aprendeu primeiros socorros na escola? Por exemplo, se uma pessoa passar mal na sua casa aí, você sabe o que de fato fazer? Você consegue dar os primeiros socorros, os tratamentos iniciais para até salvar a vida da pessoa? Vou dar um exemplo para você. Se alguém se engasgar, comeu uma carne e se engasgou, você sabe o que fazer? Eu acho que esse tipo de coisa todo mundo pode passar dentro de casa. E nós deveríamos aprender isso na escola. Deixa eu tentar falar de um outro ponto. Todos nós moramos em casa, apartamento, enfim, em residências. Você já aprendeu as coisas dentro de casa? Por exemplo, trocar uma tomada, uma lâmpada, uma resistência de um chuveiro. A maioria das pessoas que tem chuveiro quente tem resistência. Ou fazer algum serviço simples dentro de casa. Não seria uma coisa que a escola deveria nos ensinar? Tem até uma situação recente, né, Naya? A Naya pegou o fogão lá de casa. Tiago, tem que trocar a tomada aqui, a tomada não encaixa, porque a tomada era de 10 amperes, mudou para 20 amperes. Esses conhecimentos básicos de trocar uma tomada, saber onde desliga o disjuntor se alguém tomar choque, são coisas que são extremamente importantes e é comum para a sociedade como um todo e a gente não aprende na escola. Uma outra coisa, você aprendeu sobre dinheiro na escola? Todas as profissões, elas não têm o dinheiro em comum? Por exemplo, seja você médico ou professor, astronauta,
agricultor, enfim, qualquer coisa. Todas essas profissões, no fim das contas, você não vai receber o seu salário, você não está fazendo isso por uma troca do dinheiro. Você aprendeu sobre isso na escola? Consegue entender, pessoal? O nosso questionamento não é sobre a educação, mas sobre como ela está sendo conduzida e os impactos que a sociedade acha que aquelas pessoas que são os grandes estudados, elas têm direitos agora na sociedade só pelo fato de terem estudado e não ter gerado nenhum valor. E hoje nós vivemos, é muito importante aprender isso e entender que nós vivemos na era do conhecimento, mas o nosso sistema educacional ainda funciona como se a gente estivesse lá em 1900, quando ele foi estabelecido na Revolução Industrial. E se vocês pensarem sobre um dado muito impressionante aqui do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do Brasil mesmo. Isso é dado aberto, é dado que está aí que vocês podem pesquisar na internet. O Brasil ainda tem mais de 9 milhões de pessoas analfabetas. E cerca de 5,3% da população adulta. Pensa nisso, isso aí é um dado muito, muito pesado. E ainda existe um problema maior ainda, o analfabetismo funcional. Ou seja, as pessoas que sabem ler as letras, né? Juntar as letras, né? As sílabas, elas não conseguem entender, interpretar o texto que elas estão lendo. Hoje, apenas cerca de 71% da população brasileira é considerada funcionalmente alfabetizada. Então significa que quase 3 brasileiros. Entre 10 brasileiros têm dificuldade real de interpretar qualquer informação. 3 a cada 10, né? Isso. Tem uma dificuldade. Então, a pessoa, ela passa anos dentro da escola e ainda assim ela sai sem dominar uma coisa básica, que é entender, compreender o que ela está lendo, né? Existe uma outra consequência desse sistema, talvez até perigosa, porque ela é silenciosa, talvez bem mais perigosa, enfim. Vamos discutir isso aqui juntos, deixa aí no comentário o que você acha do que eu vou falar aí agora para você. A escola ela criou uma crença silenciosa na mente das pessoas. Algo mais ou menos assim: se eu estudar, o mundo vai me pagar bem e me dar o status que eu mereço, porque eu já tenho diploma, porque eu já sou isso. Então muitos jovens, principalmente a nova geração que está chegando aí, e não é dados meus, tá? São várias reportagens de pessoas, psicólogos, enfim, várias pessoas estavam dizendo que essa nova geração, elas acreditam que faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, automaticamente garante o sucesso. É aquela pessoa, sei lá, se formou como dentista, ou advogado, ou engenheiro, e já acha que pode tocar uma obra, já acha que já pode fazer cirurgia e por aí vai. Mas o mercado não funciona desse jeito, não funciona assim de forma alguma. Vocês já ouviram aí algumas pessoas assim, transbordando de arrogância, dizendo: eu sou advogado, eu sou doutor, eu me formei na faculdade tal, mas pra gente, assim, ter a faculdade, né, pra maioria das pessoas, a faculdade que ela fez, ou os títulos que ela teve, não importam. Importa o resultado que ela deu, né? Se ela conseguiu aí gerar algum valor aí. Por exemplo, se vocês vão para um médico endócrino, por exemplo, isso já aconteceu comigo, essa situação. E aí então você... Endócrino é aquele que cuida da saúde, que vê aquela coisa. Os hormônios e vê se você tá com obesidade, algumas coisas desse tipo, assim, ajuda você a controlar e manda você para um nutricionista para saber o tipo de comida que você vai comer. Aí você encontra um endócrino que é muito obeso, que tá fumando e coisas assim. Você vai consultar com esse médico? Não, eu pelo menos olho esse tipo de coisa assim. Ou seja, ele consegue escrever muito bem as coisas que sei lá se consegue, mas não consegue gerir a própria vida. Te pedindo uma coisa e fazendo outra. Exatamente. Aquele ditado faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então o problema não é estudar, o problema é o que a pessoa consegue gerar, né?
e o que ela consegue mostrar, porque o estudo provavelmente ele fez os 6 anos, 7 anos que foi de faculdade. Ou seja, né? o estudar para ser um profissional é fundamental, é extremamente fundamental. O problema é não ter esse resultado, né, Naya? Exatamente, ele não sabe gerar o valor mesmo real, né? No mundo real. E o valor é medido não é por o quanto de estudo, mas o quanto você consegue demonstrar aí, né? Normalmente o que um empresário vai perguntar para alguém que estudou, que fez faculdade, não é quantos diplomas você tem. A pergunta vai ser qual o problema que você consegue resolver. Na lógica do mundo, isso pode parecer até meio maldade, né? Mas não, é Quanto de valor você consegue, quanto valor você consegue gerar? Economia básica. Tem alguns empresários que falam bem assim, me gera valor, eu te dou dinheiro, eu te pago. É simples assim, né? Isso, e é normal. Ele vai querer olhar o que você vai conseguir dar para ele, né? E não são os diplomas que ele vai guardar para ele, né? Exatamente, exatamente. Às vezes parece até contraditório, né, Naya? Eu sou um cara... Eu sou um cara que cuida da saúde, mas não cuido da minha saúde. Quero ganhar dinheiro cuidando da saúde dos outros, né? Mas não cuido da minha saúde. Eu ouvi uma frase comentando o que você está falando aí. Eu acho que foi um vídeo que eu vi. Ele disse assim que uma pessoa realmente que quer ensinar, que quer ajudar as pessoas, ela não consegue ensinar. Uma pessoa não consegue ensinar algo por um caminho que ela nunca trilhou, por um caminho que ela nunca andou. Eu acho que a Bíblia também fala um assunto assim, eu acho que Jesus Cristo fala, eu não lembro exatamente com as mesmas palavras, mas ele disse que um cego não pode guiar outro, não tem uma expressão assim? Sim, tem. Um cego não pode guiar outro, ou seja, você não consegue ensinar algo por um caminho que você nunca andou. Por exemplo, eu não sou médico, eu não sei de saúde, eu sei que eu preciso melhorar a minha saúde e preciso de ajuda de um médico. A gente teve uma experiência, eu quero só compartilhar rápido aqui, mas como é o nome daquele médico que a gente foi lá com o Hiron, que a gente estava preocupado lá com ele e tal, como é o nome daquele tipo de médico? Ortopedista. Enfim, foi um médico, eu não lembro agora, a gente levou para um médico até recente agora aqui, a gente estava preocupado com o Hiron que estava gordinho, tomando algumas coisas. Foi endócrino. Endócrino pediátrico, né? Eu não sei, desculpa, por exemplo, eu já sou leigo na área de saúde. Naya entende um pouco melhor do que eu. Então a gente foi lá e a gente tava falando do Hiron e tudo mais, etc. O cara tava no shape, né? Assim, o nome dele era até Thiago também. Tava com barriga e tudo mais. Aí eu comecei a falar algumas coisas. Aí ele olhou pra mim e falou bem assim: nem vamos falar com você que olhando de cara pra você, sua cintura, sua circunferência abdominal não tá correta. Basicamente, o cara olhou pra mim e rapidamente já reconheceu um assunto. Eu precisava de um profissional para me ajudar com esse assunto. E nitidamente, pelo menos a impressão de cara olhando aquele cara, é que aquele cara tinha resultado. Ele sabia de algumas coisas e ele vivia as coisas que ele estava sabendo. Então não dá para você, por exemplo, um cara que quer te ensinar a ganhar dinheiro, investir e tudo mais. Esse cara está com dívida até o talo. É contraditório. É contraditório totalmente essa questão. Então, como eu falei de empresários para vocês aqui, alguns empresários falaram isso, né? Até tem outra coisa extremamente interessante, eu acho que eu vi esse vídeo ontem aqui, um empresário falando assim, que tem um monte de gente que quer ensinar algo que nunca fez e tem uma galera que tem um monte de resultados que está se transformando em professor para ensinar o que sabe. Por que eu estou falando isso? Porque eu queria falar para vocês sobre o empreendedorismo e que eu acredito que, na verdade, talvez seja a grande escola, porque é a escola na prática, é a escola no mundo real. Então, quando a empresa nasce, ela cria algo muito, muito poderoso. Ela cria um ciclo de desenvolvimento. Funciona mais ou menos assim, tá, gente? Mais ou menos assim. Quando você cria uma empresa, essa empresa obviamente cresce, prospera, ela gera empregos. Os empregos geram renda para as pessoas vão começar a fazer dinheiro, ganhar dinheiro lá. A renda movimenta o mercado. O mercado, por sua vez, cria novas oportunidades, tais como educacionais, desenvolvimento humano, né? Intelectual, enfim, várias outras áreas, artes e por aí vai. Isso leva a um nível melhor da sociedade. A sociedade cresce seu nível quando isso acontece. Esse é o verdadeiro motor social, o empreendedorismo. Então, as empresas elas geram lucro e essa é a ideia delas, né? Gerar prosperidade para a população, né? Algumas pessoas contra as empresas, né? Empresário, mas na verdade eles estão ajudando as pessoas a
crescerem, a se desenvolverem. E você pode estar no lugar deles um dia, porque essa é a ideia, né? Muita gente fica, eu sou contra os empresários porque eles estão escravizando as pessoas. Então, monta seu próprio negócio. Sim. Faz sua própria empresa. Faz uma empresa que você queira atuar da melhor maneira. Exatamente. Então, essa é a minha ideia. Eu tenho 4 filhos, meninos. Acredito totalmente que elas precisam ter a educação básica. Nossos filhos estão na escola. Aprender, estudar, saber entender o que ler, calcular, todas essas coisas são importantes, mas eu acho também muito importante o empreendedorismo e nós incentivamos muito aí eles a fazerem. Às vezes porque adolescente, criança, não querem fazer, fica com preguiça e é normal e é nosso papel aí. Dá trabalho pra gente estimular isso neles. Isso, nosso papel é isso, é como se fosse uma planta sendo criada, você não pode jogar ela lá, jogar uma vez água e deixar no sol para sempre, e ela vai morrer. E os filhos são assim, é um trabalho contínuo, né, que nós vamos lá e nós vamos incentivando ele a ser empreendedor, a falar com as pessoas. Às vezes dá vontade de desistir, chutar o pau da barraca, mas né? Não, tem que continuar indo e até tem um vídeo deles numa situação aí que eles estão falando sobre empreendedorismo, que nós gravamos aí, foi tipo, eles quiseram pagar algumas coisas pra gente ver lá no canal aqui que vocês vão gostar. Acho que o vídeo... Foi super... deixa aqui, e na verdade nossos filhos é que vão editar esse vídeo aqui. Andrew, deixa aqui no card o seu vídeo aí, acho que é quem vai pagar a conta, não é isso? Isso! Aí vocês dão uma olhada lá, são algumas experiências que a gente teve com eles de empreendedorismo que talvez possa inspirar vocês aí com a sua família, com seus filhos aí, do que pode ser feito. Mas Naya, olha, deixa eu te dizer uma coisa, viu? A gente tá fazendo isso com 2. Tem 2 pequenininhos que estão crescendo ainda tem mais 2 ainda, tem mais uma década ou 2. Caminho, né? Bem, gente, é exatamente isso aí que a gente queria compartilhar com vocês. Toda sociedade rica, ela tem algo muito em comum. Um ambiente forte de empreendedorismo. Obviamente que a gente sabe que nem todas as pessoas têm habilidade, dom ou facilidade em empreender, mas uma sociedade rica, ela tem esse ambiente, essa capacidade de empreender muito forte. E eu acho que o empreendedor, ele é aquele que resolve problemas. E o Brasil tá cheio de problema aí para resolver, um bom lugar. E existe algo que está acontecendo hoje que preocupa muitos especialistas, que essa nova geração, ela está sendo educada só para buscar um prazer imediato. Já faço aqui, tenho que receber, faço aqui, tenho que receber. E evitar qualquer desconforto. Então, a maioria dos pais tem solucionado os problemas dos filhos, para que eles não possam sentir aquela dor. Talvez eles sentiram ela no passado, quando eram jovens, e querem evitar essa dor aí. Boa, verdade. E até às vezes fazem com que eles fujam da responsabilidade, porque eles resolvem as coisas, os problemas dele. Quando uma pessoa não consegue imaginar o futuro, quem assume o controle do cérebro é o sistema mais primitivo, e é o sistema límbico. E esse sistema ele só faz 2 coisas, que é fugir da dor ou buscar mais prazer. Mas construir algo que exige exatamente... Algo que exige, poder, construir assim, algo exige exatamente o contrário disso aí, né? Que vai exigir mais coisas, que são coisas que de fato têm valor, que você vai guardar para o futuro. Tem que ter esforço, tem que ter disciplina, tem que ter responsabilidade. Bem, poderíamos até abrir um parênteses aqui e dizer que isso exige até no relacionamento conjugal? Sim, claro. Criar certeza. uma família exige isso. Com você certeza. tem que ter responsabilidade, você tem que ter esforço, tem que ter disciplina, tem que ter responsabilidade. Já pensou, eu não sei vocês, mas eu não desejo que meu filho namore, case, se separe e destrua a família dele lá no futuro. Tem que tentar ser responsável por isso. Aí já imaginou? Sei lá, eu não lembro alguma coisa que a gente discutiu recentemente aqui, alguma coisa assim, mas enfim, que seja. Porque eu fui comprar um casaco pra ele, né? E aí ele só tem um outro moletom vermelho. E aí eu comprei um outro vermelho. E ele perguntou pra mim se não tinha outra cor no casaco. Gente,
era um casaco do Chicago Bulls. Aí você tá desabafando aqui dentro da... A gente tá lavando roupa suja aqui na frente de todo mundo. Você perguntou o que a gente tava conversando, isso aí discutindo. O casaco era vermelho do Chicago Bulls. Eu só perguntei se tinha outra cor pra saber se tinha aquele casaco preto do Chicago. Eu só perguntei isso, a minha cabeça era ela. Na cabeça dela, ela já tava achando que eu não tinha gostado e tal. Pra você ver, eu acho que a gente poderia considerar assim, certo, Naya? A mesma situação, duas perspectivas distintas, e a gente precisou conversar, ter responsabilidade, enfim, uma série de coisas para se envolver, para resolver esse problema. Poderíamos considerar isso assim? Sim. Eu explicar, enfim. Conseguimos alinhar, né, os pensamentos, né? Porque podia gerar uma poderia gerar uma briga e algo que poderia virar uma bola de neve e levar a um problema muito maior, né? Acho que a gente poderia dizer que a escola precisa ensinar alguns princípios de empreendedorismo. Eu não estou falando de empreendedorismo não necessariamente só como o ato de abrir uma empresa, mas de você ser uma pessoa responsável de resolver problemas, de você empreender até na sua própria vida, dentro de casa, relacionamento, enfim, como a gente colocou agora aqui. Mas a gente precisa talvez entender e ajudar a nova geração, ou até mesmo muitos dos adultos, entender que a gente precisa criar valor, resolver problemas, como construir algo útil para a sociedade, para o mundo. Porque quando uma pessoa aprende isso, ela deixa apenas de ser um trabalhador, ela se torna um solucionador, um criador de soluções. E talvez a verdadeira pergunta não seja por que o mundo não me dá mais oportunidades. Talvez a pergunta seja outra que a gente tenha que fazer. Boa. Que valor eu estou criando para o mundo? Porque quando alguém aprende a gerar valor, uma coisa incrível vai acontecer. Ela deixa de depender do sistema e começa a transformar o sistema. É verdade. Deixa nos seus comentários o que você acha, se você pensa assim, se isso mudou as suas ideias. Já vem deixando o seu like. Na verdade era para deixar o like desde o início do vídeo aí. Se inscreve, compartilha com aquela pessoa que só acredita que a escola resolve todos os problemas. Um forte abraço e Tchau! tchau!